Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2. Agora, encerrando, esse trecho que vai do verso 1 ao verso 5. Na semana passada nós terminamos o verso 4 na sua segunda parte, mas o justo viverá pela sua fé. E agora vamos dar esse desfecho aqui ao verso 5. No verso 5, que na realidade é a continuação. O verso 5 ele é, de uma certa forma, a introdução para os versos seguintes, falando de uma forma mais específica. Mas eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o verso 5, e aí nós fazemos uma breve recapitulação do que nós falamos, lembrando alguns temas importantes, ressaltados no último domingo, e aí daremos continuidade no verso 5. Diz a palavra do Senhor assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho enganoso, tão pouco permanece arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Queridos, nós vimos na semana passada, o contraste do justo viver pela fé. Antes tínhamos falado sobre o soberbo, que a sua alma não é reta nele, e o que isso significava, que o soberbo, pelo seu próprio comportamento, pela sua própria postura, o ímpio, traz sobre si o juízo de Deus, e é esse juízo que está apresentado aqui, profetizado nos versos 6 até o verso 20. E aí, nós, depois disso, falamos sobre esse contraste, ou seja, do justo viver pela fé. E nessa exposição nós vimos o conceito de justo e de justiça, os aspectos de sermos declarados justos e o que isso significa, sermos declarados justos por Deus. Vimos também que o viver pela fé como a justiça que recebemos do Senhor é um dom de Deus, e que a fé é o meio pelo qual uma pessoa passa a viver, sendo que a firmeza na fé é uma graça que vai produzir obras. Vimos também que a justiça de Deus se revela de fé em fé, e fizemos essa ligação com o livro de Romanos, ou seja, por meio da justificação e de uma vida de santificação nesse mundo, que a justiça de Deus se revela de fé em fé. Por isso, se não formos justificados por Deus e não seguirmos a santificação, nós jamais veremos a Deus. Nós vimos também, nesse contexto, que obedecer significa ter confiança, e como essas coisas estão relacionadas. Obedecer significa ter confiança em alguém, ainda mais quando obedecemos pela fé. Ou seja, uma obediência que se manifesta não por coisas concretas, mas pela certeza daquilo que vai acontecer. E vimos também que o justo é aquele que viverá por uma sólida confiança em Deus, em meio aos juízos divinos. E em meio a esses juízos, o justo continuaria ou continuará a viver por meio dessa fé. E assim, como nós vimos no texto ali, espera-o, se tardar, espera-o, porque certamente virá, ou seja, certamente ele virá, isso está no original, e não tardará. E assim, até vir aquele que não tardará, nós continuaremos a viver pela fé, enquanto o injusto, o ímpio, continuará a praticar injustiça e impiedade. E aí no verso 5, agora, nós vamos ver a derrocada dos perversos, e nos versos seguintes, uma destruição anunciada. Diz assim a palavra do Senhor: Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante.
cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. As perguntas de Abacuque, elas suscitam a visão escatológica de Deus. Nós estamos vendo isso. Ele pergunta ao Senhor, como é que serão essas coisas? E aí o Senhor apresenta aquilo que iria acontecer. Que estabeleceu que o soberbo não pode ser reto e que o justo viverá por sua sólida confiança em Deus. E essas afirmações acima oferecem conforto ao profeta, apesar de parecerem contraditórias pelas circunstâncias iminentes de Israel. Como nós iremos viver se estamos morrendo? Como é que as promessas de Deus terão sua continuidade se seremos dizimados? E o que nós vemos aqui nesse verso confirma essa tensão do profeta. O perverso vai continuar em seu caminho brutal, numa prosperidade aparente, a despeito da verdadeira obra de salvação divina no justo pela fé e a sua declaração de certeza da destruição final dos perversos. E é interessante aqui que nós vamos ver que a Escritura aqui faz uma comparação do estado de embriaguez com a situação dos ímpios, ou seja, com Babilônia. Abra Apocalipse capítulo 14, verso 8. É uma coisa que eu já comentei com os irmãos, que Babilônia, em Apocalipse, representa esse mundo. E que da mesma forma que o povo de Deus viveu ali na Babilônia por um tempo, por causa do domínio babilônico, da destruição de Israel, eles viveram. Nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos vivendo nessa Babilônia. Então percebam aqui como esse estado de embriaguez, ele vai falar sobre o vinho. E aqui, apesar de ser uma apresentação literal, nós vamos perceber que esse estado de embriaguez aqui se refere não somente literalmente, ou seja, uma pessoa que bebe, fica embriagado e perde, perde a noção das coisas, mas será uma metáfora também para o orgulho e para a condição dos ímpios nesse mundo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Por causa dos poderes enganosos do vinho, aquele que é orgulhoso é insensível ao seu verdadeiro estado. Ele vive numa condição ilusória, intensificada pelo vinho, que é representada aqui também pelo orgulho, que é inebriante, que embriaga. E a gente viu isso, lá nas primeiras pregações, quando fizemos a comparação aqui do texto de Abacuque, do soberbo, com o que Paulo fala em 1 Coríntios. O que é que te faz sobressair? E por que você age como se não tivesse recebido nada, tendo recebido essas coisas? É uma paráfrase de Deus. O orgulho é como a bebida forte. Faz com que o homem saia da sua razão e não consiga ver a sua realidade. É ilusória. E assim, como o estado de embriaguez torna-se enganoso, a situação do homem soberbo também traz essa mesma ilusão. A Babilônia está bêbada de vinho, que também fazia parte dos despojos de guerra. Sua embriaguez, tanto literal como figurada, sua embriaguez com a vitória, subia-lhe a cabeça. Ela estava embriagada por seu orgulho. E ao mesmo tempo que essa vitória os incentivava, que esse orgulho os incentivava, esse mesmo comportamento ia debilitando-os e revelando-se o vinho, ou seja, o orgulho, um grande traidor. E é assim que a Escritura mostra Babilônia. Babilônia está associada ao vinho,
a embriaguez. Em textos como Jeremias capítulo 5, verso 17, que diz assim: comerão a tua cega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas uvas, e o teu gado comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. A Escritura mostra essa associação de Babilônia à embriaguez, ao vinho. Abram aí, eu gostaria que vocês abrissem Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Dos versos de 1 a 30. Nós não vamos ler todo esse texto, mas vamos ler algumas partes. Mostrando essa realidade. A Babilônia está associada à embriaguez, à dissolução, de uma forma literal, como também de uma forma figurada. Olha o que diz aí, é aquela passagem da escrita na parede, né? Eu vou ler do verso 1 ao verso 5, e depois nós vamos fazer algumas colocações aí. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, ou seja, aqui nós estamos vendo que o vinho lhe fez subir a cabeça. Mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo e que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxe os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. E aí nós vemos a ruína, o ápice dessa ruína. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede no palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Eu não vou continuar a história, porque todos já conhecem essa história, ou deveriam conhecer, mas percebam lá no verso 22, olha o que a palavra de Deus diz. Verso 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado o seu trono real e passou dele a sua glória. Ou seja, Daniel agora faz uma descrição de tudo que tinha acontecido naquele momento, se referindo a Nabucodonosor, seu pai. Aí no verso 22, tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu. Percebam como esse conhecimento de Deus traz juízo. Nós percebemos que o conhecimento de Deus não só traz conversão, mas muitas vezes traz juízo. O Espírito Santo usa o conhecimento e o temor de Deus para frear os homens. Lembra o que eu falei na semana passada? Quando os homens não têm Deus, não existem limites para as suas atrocidades. Quando uma sociedade começa a viver na expectativa de que não existe um Deus, coisas absurdas começam a acontecer. Por quê? Porque o limite é o próprio homem. E o homem não tem limite nos seus pecados. E aí ele diz assim: e te elevaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da terra, de ouro, de bronze, de madeira, de ferro, de prata, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Perceba uma outra coisa aqui interessante. Não é só de nós que o Senhor exige que utilizemos das coisas santas de forma santificada, mas Ele exige isso de todo homem, mesmo aqueles que não temem ao Senhor. E foi isso que eles fizeram. Eles deveriam ter respeito por essas coisas.
mas eles profanaram a Deus. Mesmo aqueles que não tinham a responsabilidade ou a comunhão com Deus, na responsabilidade de viver por meio delas e utilizá-las de forma santa. Esses homens não tinham nenhum compromisso com Deus, mas independente da sua falta de compromisso, independente da sua inimizade contra Deus, não é justificado o uso indevido dessas coisas, pela sua ignorância, pela sua distância com relação ao Evangelho. Eles são culpados. E a mão de Deus vai pesar sobre eles. Continuando a leitura, verso 30 agora. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, e Dário, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Uma coisa interessante, eu estava lendo lá o livro de Jeremias, e o comentarista criticando algumas pessoas, alguns pregadores, que citam aquele texto dos pastores que apacentam o meu povo, se referindo aos ministros. E eu achei muito interessante isso, porque aquele texto ali não se refere a ministros. Mas que você possa fazer essa ponte, o texto literalmente se refere o quê? Aos governantes. Os nossos governantes são chamados na Escritura como pastores, os reis, os presidentes, no nosso contexto, os governadores, os prefeitos, são chamados de pastores. É lógico que ali em Jeremias nós temos um contexto do meio do povo de Deus. Era o povo de Deus, era uma sociedade civil, Israel, uma sociedade santa, mas uma sociedade civil. Mas isso não se circunscreve a Israel. Como é que Deus chama Ciro? O meu pastor. Por quê? Porque essa é a função da liderança, dos líderes, dos homens que estão à frente da nação, independente de serem cristãos ou não. Eles são pastores, eles são aqueles que vão levar o rebanho, que vão cuidar do povo, que vão gerar o bem-estar social. E pasmem, isso não é obra de crentes. Isso é obra de Deus. Usar homens ímpios para estarem à frente do governo das nações. E essa era a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, quando se levanta um homem que pensa na sociedade, que quer o bem de uma nação, que quer que a justiça aconteça, que quer que a retidão, e eu estou falando nessas qualificações, não numa perspectiva espiritual, ou seja, não numa justiça que está relacionada diretamente a um comportamento santo, não uma integridade que está relacionada diretamente a um comportamento santo, mas uma integridade que é fruto disso, que é influência disso, e que é natural a todos os homens, e não somente aos crentes. Quando Deus coloca determinados homens assim, Ele está querendo abençoar uma nação. Ele está querendo que as coisas andem e funcionem. E o contrário também é verdade. Quando nós temos à frente do povo homens ímpios, homens corruptos, que destroem e distorcem o direito e a justiça, é juízo de Deus. Juízo de Deus. Às vezes nós esquecemos que aquele texto de Romanos capítulo 13, que fala sobre autoridade, Paulo está falando no contexto em que Nero é o imperador daquela época. Nós precisamos
entender essas coisas como a Bíblia nos mostra. E nós devemos orar por homens assim, que demonstrem isso na sua vida. Homens ímpios, pecadores. Muitos não são religiosos, mas são simpatizantes com a religião. Se dizem cristãos muitas vezes, mas é aquele cristianismo que nós conhecemos, o que o nosso país conhece. E que por mais distorcido que seja, é uma bênção na vida de cegos que não têm luz. Por isso que nós precisamos ser luz para influenciar as decisões, as leis, para que elas possam ser o mais justas possível nesse mundo. Do verso 30 ele diz: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e o reino agora passa para os medos e os persas. Vem logo depois. Esse reino é destruído, Babilônia é destruída. E isso foi profetizado. E por quê? Porque na sua impiedade eles não reconheceram que essas coisas vinham da mão de Deus. E o Senhor exigia deles, dentro da sua idolatria, que eles reconhecessem, como muitos povos ao redor ali, como os filisteus. Isso vem da mão de Deus, não vem da mão do nosso Deus, vem da mão do Deus dos judeus, do único Deus vivo e verdadeiro. Eles reconheceram isso e mandaram a arca de volta. Olha o que Matthew Henry fala sobre isso, a respeito desse comportamento, a respeito do que temos falado aqui, de Babilônia. Ele é sensual e voluptuoso, e dado aos seus prazeres, ele é desleal por causa do vinho. A embriaguez em si é uma transgressão, e é a causa de muitas transgressões. Lemos sobre aqueles que erram por causa do vinho em Isaías 28:7, que diz assim: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa de bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte, erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. E aí ele continua, Belsazar, em quem particularmente essa profecia teve o seu cumprimento, estava no alto de sua transgressão devido ao vinho, ou seja, a sua embriaguez, quando a mão que escreveu na parede assinou autorização para a sua imediata execução, de acordo com esta sentença. E nós estamos vendo que o juízo de Deus vem nesse mundo sobre esses homens. Há um limite para essas coisas. Há um limite, como houve ali com o povo de Deus no Egito. O Senhor viu o seu clamor e atendeu. Viu que o seu povo estava sofrendo ali no meio do Egito. E chegou a hora, ou seja, eles atingiram o limite suportável de Deus para que a sua ira não caia sobre eles. E essas coisas acontecem hoje na nossa sociedade. Há um limite, houve um limite ali para Belsazar. Houve um limite ali para Babilônia. Um tempo em que Babilônia estava ali, centrada ali no seu poder, mas que o povo de Deus estava ali dentro, influenciando. Vivendo pela fé. Lembra o que eu falei na pregação anterior? Que lá na Babilônia, Daniel, seus amigos e muitos outros crentes estavam vivendo pela fé. E essas coisas deveriam influenciar Babilônia. Nabucodonosor foi tocado por isso. Não de uma forma como deveria ser, mas ele foi obrigado a reconhecer o poder e a soberania de Deus.
na sua vida. Belsazar deveria seguir o mesmo padrão, agora vendo tudo que tinha acontecido. Lembram de Raabe? Qual foi o contato que ela teve com Deus? A pregação da palavra, por meio de pessoas ímpias. Ela ouviu falar aquilo que Deus tinha feito e temeu ao Senhor. Esperava-se isso de Belsazar também. Esperava-se dele um temor simples, como foi de Nabucodonosor, reconhecendo que os seus deuses não eram nada, que existia um Deus superior a esses deuses. Mas ele não reconheceu isso. Esse simples conhecimento do homem, que não levaria à conversão e à transformação, mas que levaria ao temor, ao medo de que existe Deus acima dos homens. Por que quando você peca ou anda em pecado, se isso já aconteceu na sua vida, você sente o peso sobre você? Isso todo mundo sente, mas os crentes muito mais. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos coisas escondidas ou supostamente escondidas. Por quê? Porque nós sabemos que existe um Deus que vê todas as coisas. Porque nós sabemos que os nossos malfeitos não ficam a descoberto. Porque nós sabemos que a mão de Deus pesa. Quando o homem não tem noção disso, eles se tornam como nós temos visto na nossa sociedade. O nosso Supremo Tribunal Federal, que há muito tempo atrás legislou a favor, contra a Constituição, fez o que não deveria fazer, reconhecendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Por que eles fazem isso? Eles não têm temor de Deus. Nenhum. O medo que esses homens têm é de homens. Eles têm medo de homens. E quando vem a espada nos seus pescoços, não conseguem reconhecer que por trás desses homens que eles temem, é Deus que está ali. E na Escritura, eu não sei se é Eli que fala isso, mas ele diz assim, creio que seja Eli para os filhos dele, meus filhos, quando o homem peca contra o próprio homem, nós temos Deus, mas quando pecamos contra Deus, não existe ninguém que pode interceder por nós. Só Cristo. É lógico. Mas o que ele estava falando ali é que os seus filhos estavam afrontando diretamente o juiz de toda a terra. E quando os homens afrontam, por mais que Deus seja longânimo, o juízo vem. O juízo vem, como veio para a Babilônia. Como veio para todos os outros impérios da história da humanidade. E por que eles caíram, subiram e caíram? Por que a roda gira dessa forma? Porque todos eles são achados pesados na balança. Belsazar, em quem particularmente essa profecia teve o seu cumprimento, diz Matthew Henry, estava no alto de sua transgressão devido ao vinho, da sua embriaguez, quando a mão que escreveu na parede assinou autorização para a sua imediata execução de acordo com essa sentença. Uma coisa que nós precisamos olhar aqui no texto e perceber,
nós não podemos supor que a visão aqui de Abacuque esteja selecionando o pecado da embriaguez como a principal transgressão, não. Mas ela era um agente por meio do qual o orgulho humano latente aflorava toda a sua hediondez. Era também, como falamos, um elemento de comparação para a situação do pecado da Babilônia. O termo que nós vemos aqui na Escritura, bebida forte ou vinho, que muitas vezes que quer dizer a mesma coisa, evoca expressões de inflada autoestima inerentes na mente e coração dos homens pecadores. Quando o homem está embriagado, embora se faça tão mal como um animal, haja como um animal, sem entendimento, ele se acha tão grande quanto um rei. E se orgulha daquilo que na realidade vai significar a sua própria vergonha e destruição. Lá em Isaías capítulo 28, nós até citamos esse texto, né? Quer dizer, Matthew Henry cita no seu comentário. Em Isaías 28:1, encontramos a coroa da soberba sobre a cabeça dos embriagados de Efraim, que é uma desgraça para todos. E é a mesma relação que temos aqui. Ele diz assim: ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Percebam como ele atrela essas coisas, e como isso serve como comparação, porque a bebida forte tira o senso da realidade de uma pessoa, e é isso que o orgulho faz na vida de um homem. Ele tira o senso da realidade. E aí, no texto de Abacuque, assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja boca gananciosa se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Consequentemente, a pessoa arrogante se vangloria e não descansa, e nada pode satisfazer os seus desejos. Ele é ganancioso e cobiçoso por riqueza. E esse é o efeito do seu orgulho, da sua soberba. A sua paixão por posses se expande com um apetite insaciável da sepultura. E nós vemos Provérbios dizendo isso, né? Capítulo 30, verso 15 e 16. Há 3 coisas que nunca se fartam, que não desibastas. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e ele continua. Por que a sepultura não se farta? Porque enquanto tiver vida, há morte. Não há um basta. A sepultura está sempre dizendo: vem, 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 vem. E é dessa forma que age um ganancioso por riqueza. O único contentamento deles é abocanhar todas as nações para si, como o próprio Abacuque já havia observado no capítulo 1, verso 15 e 17. Ele diz assim: a todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece o sacrifício à rede, a sua rede queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Um desejo insaciável. E olha que interessante aqui. Lembram que eu, na última pregação, antecipei isso. O retrato que nós temos aqui, desse mundo, aqui em Abacuque, apresenta 2 realidades. E eu falei isso na pregação passada, até antecipando esse momento. E que realidade são o povo de Deus? Deveria ser luz para o mundo. As pessoas deveriam olhar para Israel, olhar para a igreja e dizer assim: como esses homens são sábios, como a lei pela qual eles vivem é santa,
como eles demonstram sabedoria em executar e exercer o juízo de Deus. As nações deveriam ouvir isso e ir em direção a Israel. Nós queremos isso para nós. Mas o que acontece no meio do povo de Deus? A impiedade, a corrupção, o erro. Um juiz que deveria julgar entre o certo, julga o que é errado, dizendo que é certo, e o que é certo, dizendo que é errado. Os pastores do seu povo, ou seja, os seus governantes, os seus reis, conduzindo o povo à destruição e à desgraça, se utilizando da sua posição para roubar, para enriquecer, por meio do logro, como foi Acabe e a vinha de Nabal. Mas essa é a realidade do povo de Deus. Uma realidade diferente. Lembra que eu falei que parece que são duas histórias? Ainda mais quando você estuda na escola secular, são duas histórias. A história do mundo e a história bíblica. E as pessoas falam sobre a história e nem citam a reforma protestante e outras coisas mais que estão relacionadas à história desse mundo, e é o que faz com que essas coisas girem. Mas elas estão inseridas uma na outra. A história da revelação é a história da humanidade. E é lógico que a história da humanidade, ela precisa ser vista pela história da revelação. Por mais que não há preocupação da Escritura em falar da história secular. Quem descobriu o Brasil, quem descobriu a América, como é que foi que aconteceu ali, a Revolução Francesa. Eles não estão preocupados com isso, os escritores bíblicos. Os escritores bíblicos estão preocupados em contar a história da revelação e deixar que a história secular seja avaliada a partir disso. Mas elas estão inseridas uma na outra. Israel deveria ser luz, mas age como o mundo. E aí o que acontece? O juízo de Deus sobre a sua igreja. Fazendo o quê? Trazendo disciplina. Mas que disciplina? O juízo sobre o seu povo. E que juízo é esse? Juízo reparador. Em que o joio é colocado de lado e que o trigo é guardado. E esse trigo foi guardado aonde? No cativeiro. Lembra o que eu falei dos profetas? Se eu não me engano, é Ezequiel e Jeremias que estão nesse período. Agora me falha a memória, mas se eu não me engano é Ezequiel que fala que eles deveriam ir para a Babilônia e não para o Egito. Porque o Senhor ia prover para eles ali, na Babilônia. E fugir da Babilônia era fugir do juízo reparador de Deus. Da humilhação que Deus queria imprimir nos seus crentes, nos seus eleitos. E aí separar o joio do trigo. E é interessante que em tempos de calamidade, que a gente vê essa distinção muito clara. Aqueles que estão sendo levados pela ideologia do mundo e baseiam a sua religião e a sua vida por meio dessa ideologia, e aqueles que são levados pela cosmovisão bíblica e aí vivem pela fé. E aí o juízo reparador de Deus que acontece preserva o seu povo. No mesmo momento, no mesmo circular da história, temos aí o mundo, Babilônia, onde essas coisas acontecem recorrentemente. Isso é comum desse mundo. Apesar da ação do Espírito Santo ordinária com relação à moral, à lei, à justiça, aquilo que toca o ser humano como um todo, ser exigido deles, eles vivem na sua própria impiedade. Tanto que quando Babilônia entra dentro dessa esfera, eles dizem: Senhor, por que o Senhor traz juízo?
por meio de alguém que é pior do que nós. Humilhação. Vocês estão sendo humilhados. Vocês estão sendo colocados no lugar de vocês. Vocês deveriam ser justos, deveriam exercer a justiça, o juízo e as leis dadas a Israel num contexto de pecado, ou seja, de queda, eram leis justas. E aí você tem a lei do concubinato, você tem a lei da escravidão, você tem outras leis que diferenciavam o povo de Israel de qualquer outro povo. E apesar dessas coisas serem condenadas diante do Senhor por causa do pecado, elas aconteciam. E o Senhor trazia a sua graça reparadora para que a justiça se estabelecesse também no meio do pecado. E aí Abacuque, esperando, provavelmente, não sei, que o próprio povo de Deus se levantasse, ou que viesse alguma coisa assim sobrenatural, como nós vimos na palavra de Deus, trazendo juízo sobre o seu povo, fazendo com que o seu povo se arrependesse. Mas não foi dessa forma. Isso veio pela mão de homens impiedosos e cruéis, que pela sua atitude, pelo seu comportamento, não somente para com Israel, mas para com todas as nações em volta, porque é assim que eles agiam, estavam trazendo sobre si juízo. E aí você vê essa outra realidade, mundo, destruição total. E aí você vê o povo de Deus, juízo reparador. Por isso, ele diz, o justo tem que ver pela fé. Olha o que Martin Henry fala a respeito da ganância dos caldeus. Ele é cobiçoso e ganancioso de riqueza, e este é o efeito da sua soberba. Ele se acha digno de desfrutar todas as coisas, portanto assume como sua ocupação monopolizar tudo. A monarquia dos caldeus visava ser universal. Eles não se contêm em casa, não fica satisfeito com o que é seu, aquilo de que possui uma escritura incontestável, mas acha muito pouco, e assim não desfruta estes bens, nem usa o conforto que poderia ter em seu próprio palácio, em seu próprio domínio. O seu pecado é o seu castigo, a sua ambição é a sua perturbação perpétua. Embora a casa seja um palácio, para uma mente descontente ela é uma prisão. Ele alarga o seu desejo como o sepulcro, como a morte, que diariamente recebe o corpo dos mortos, e que ainda clama, dá. Ele é como a morte, que continua a devorar, e não consegue se fartar. Note que o pecado é a loucura de muitos daqueles que possuem muitas riquezas deste mundo. É que não sabem quando têm o suficiente, mas quanto mais têm, mais querem ter. E mais ansiosos ficam por ela. E assim esse príncipe soberbo junta para si nações, congregando povos, invadindo os seus direitos, tomando as suas propriedades, e ele não se satisfará a menos que tenha mais e mais e mais e mais. E Matthew Henry, comentando isso, ele diz assim, e é difícil, olha que interessante, é difícil do que se deve ter mais pena da loucura de tais príncipes ambiciosos ao colocarem a sua honra no aumento dos seus domínios e não em governá-los bem, ou da miséria das nações que são atacadas e despedaçadas por eles. Mas aquilo que parece ser o seu triunfo torna-se a sua maior desgraça por causa do juízo de Deus sobre seus pecados, e em especial voltados contra o povo de Deus. Não dá para não olhar isso e ver o que nós estamos vivendo.
E não é só nesse momento. Porque nós já estamos vivendo nesse país há muito tempo. Por isso o Senhor disse a Abacuque, o justo deve viver pela fé. Continua praticando a justiça. Continua vivendo no meio disso, confiando no Senhor. Não olhando as circunstâncias, por simplesmente. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Quando as coisas não estavam do jeito que estavam, como é que nós vivíamos a vida? Qual era a nossa maior preocupação? A nossa vida cristã, não é? Ali, o nosso ambiente em casa, dentro do lar, a disciplina dos filhos, a orientação, o relacionamento no trabalho, aquela coisa toda, e você dá um testemunho vivo de Cristo, viver a sua vida ali. Aí acontece, outra coisa. Aí isso desvia a nossa atenção. E às vezes nós perdemos o referencial. Estamos tão envolvidos, estamos com os olhos tão presos a essas coisas. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que ver essas coisas, pesquisar, olhar, perceber as coisas que estão acontecendo, mas nós não podemos esquecer que a nossa vida continua. Os pecados estão nos assaltando. Nós não vamos ser que nem o que está sendo feito aí, né? Com relação à Covid. Esqueceram de todas as outras doenças. Ninguém morre mais de nada. É só Covid. Eu ia fazer uma operação, graças a Deus não é urgente. Há um mês atrás. Não posso fazer. Pessoas estão morrendo de câncer. Por quê? Porque hospitais de câncer estão fechados por causa da Covid. Esqueceram do resto. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos nos fixar nessa situação e esquecer que a nossa vida continua. Isso é muito comum acontecer. Eu poderia colocar outras coisas, né? Campeonato brasileiro, Copa do Mundo. As pessoas se voltam para... Esquecem. E qualquer coisa, qualquer fumaça, ou qualquer fogo, faz com que a gente se vire, olhe e esqueça que nós continuamos a lutar contra o pecado, que nós precisamos continuar cultuando ao Senhor, que nós precisamos continuar vivendo, disciplinando os nossos filhos, nas nossas atividades, dando um testemunho vivo, apesar do seu posicionamento com relação a uma ou outra coisa. Mas nós muitas vezes nos esquecemos disso. Não podemos nos esquecer. Às vezes a nossa vida devocional fica de lado. Estamos tão envolvidos que esquecemos de ler a nossa Bíblia, esquecemos de fazer os nossos exercícios devocionais, esquecemos de orar por essa situação, de contemplar e ver que isso é fruto de oração. Isso que nós estamos vivendo no nosso país é fruto de oração. Eu não sei para onde vai. Espero que vá para o melhor lado. E que depender de mim para que isso aconteça, eu vou fazer isso. Mas não podemos esquecer de princípios básicos que nós temos aprendido aqui no Catecismo Maior. De não tomarmos posição em relação a alguma coisa antes de ouvirmos. De não ficarmos proferindo e falando determinadas coisas que fulano disse, cicrano disse, sem averiguarmos. E aí nós tivemos uma surpresa muito grande, Nosso país com relação a essa disputa aí do Sérgio Moro. Pessoas tomaram posicionamentos, falaram e tal, pela palavra de uma só pessoa. Só que nós estamos falando de um presidente da República, de autoridades. E tem muitas coisas que nós não sabemos, mas as coisas vêm à luz. Vemos. Hoje, amanhã. Mas nisso tudo nós não podemos deixar de aplicar esses princípios na nossa vida secular. Nessas questões também.
nessas questões também. Pedir para que o Senhor, como Davi fez, olha, Senhor, o que estão fazendo. Abacuque, olha, Senhor, o que está acontecendo. E o Senhor mostra. Para Abacuque lançou uma profecia. E essa profecia, ela estava sentada em quê? No retorno de Israel para a Babilônia? No fim dos caldeus? Ou a centralidade dessa mensagem estava naquele que viria? Perceba que todas essas coisas muitas vezes podem ser cortina de fumaça para nós esquecermos daquilo que é principal. O livro de Apocalipse mostra isso. O livro de Apocalipse foi dado para a igreja que estava sofrendo perseguição. Uma perseguição que hoje nós não sofremos ainda. E eles estavam morrendo, estavam perdendo muita coisa, muitos privilégios, eles estavam sendo perseguidos, achincalhados. E o que o Senhor faz? Naquele momento, o Senhor mostra o que iria acontecer, e a glória que esperava, e o plano de Deus para esse mundo. E a igreja deveria se sentir confortada, sabendo que nossa leve e momentânea tribulação nesse mundo tem peso de glória. Olhando para o final das coisas, como o pessoal do Antigo Testamento, que viu e se alegrou, apesar de não ter desfrutado das promessas, como nós. Mas eles estão lá já, no ponto de chegada. E nós estamos caminhando para lá. E não podemos nos esquecer disso. Não podemos deixar de glorificar a Deus. E de pedir nesses tempos que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Em tempos de perseguição, de crise, de morte, de guerra, de pragas, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. Muitos vão morrer? Vão morrer. Muitos vão se encontrar com o Senhor, vão descansar e vão esperar o final dos tempos? Vão. Como independente das coisas que estão acontecendo, já acontecia isso. Mas a nossa perspectiva é o reino de Deus. Por isso, independente das coisas que estejam acontecendo, nós devemos glorificar o nome dele. E esperar esse retorno glorioso e nos preparar para isso. Eu gostaria de terminar fazendo algumas considerações gerais. Entre muitas coisas que nós vimos até agora, eu gostaria de lembrar, didaticamente falando, que a resposta de Deus a Abacuque foi instrutiva. Ela nos revela o prazer de Deus com a oração de Abacuque. Abacuque esperava que o Senhor o repreendesse por esses questionamentos, mas isso não acontece. E aí mostra que o Senhor tem prazer nas nossas queixas. Quando essas queixas, por mais que sejam um pouco cegas, solicitam e querem que a justiça e o juízo de Deus prevaleça. E vimos também o modo como os crentes deveriam viver em tempo de confusão. Viver pela fé, apesar da confusão do profeta sobre as ações de Deus. Deus não o repreende por isso, mas o responde. E nós muitas vezes vamos nos tornar confusos com aquilo que está acontecendo. Nós não vamos entender o que Deus está fazendo. Mas, mais uma vez, o justo vive pela fé. E nós devemos confiar que esse caos que o mundo pode se encontrar é um caos organizado pelo próprio Deus. É Deus que está conduzindo. Então não é caos.
O fato do justo viver pela fé vai abranger toda a experiência da sua vida. O crente deve andar pela fé e não pela vista. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. O comentário da Bíblia da Herança Reformada diz o seguinte, e aí vendo o texto como um todo, que nós ainda não vimos, agora nós vamos ver do verso 6 em diante esse juízo sendo descrito. E como ele seria? O juízo que vinha sobre Babilônia, por quê? Por causa dos seus atos. É muito interessante o que Abacuque fala. Ele diz assim: Senhor, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Essas palavras são mágicas. Por quê? Porque a ira de Deus é assim. E é assim que nós devemos exercer juízo, com misericórdia, quando somos justos. E a gente vai ver isso aqui, esse juízo justo de Deus. Nós estamos exercendo a misericórdia divina. Quando nós somos justos nos nossos julgamentos, nas nossas decisões, nós estamos também utilizando a misericórdia de Deus. Quando temos o poder sobre outras pessoas, essas pessoas estão debaixo da nossa mão, e quando elas cometem alguma falta, nós devemos exercer o juízo, mas com misericórdia. E muitas vezes nós não entendemos, achamos que misericórdia é passar a mão na cabeça das pessoas. Não, misericórdia é exercer juízo com amor.